Olá a todos. Gostaria de fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo 119, dos versículos 97 ao 104. Salmo 119, do versículo 97 ao versículo 104. Leiamos. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para minha boca. Ganha entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Quero repetir a leitura mais uma vez, quando ele diz: Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para minha boca. Vamos orar, meus irmãos. Deus, toca nos nossos corações e ser exaltado através das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a refletir sobre a realidade do nosso coração esta noite e que o teu nome seja glorificado e nós, o teu povo, sejamos edificados. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há algo na literatura que sempre me chamou a atenção. Para aqueles que não sabem, sou formado em letras e tivemos, obviamente, uma das matérias, a disciplina de literatura. Eu lembro como se fosse hoje, quando minha professora falou que a história narra os eventos no curso da humanidade, enquanto que a literatura descreve o coração das pessoas diante de tais eventos. Quer saber com precisão como uma nação se sentia diante de sua realidade? Basta ler suas poesias, suas músicas e observar suas produções artísticas. Isso é verdadeiro também nos Salmos, visto que os Salmos são coletâneas de orações e cânticos, gêneros que têm por finalidade informar para transformar, alcançando então o coração dos leitores. Podemos então pensar em um exemplo bíblico para um entendimento sobre como a história narra fatos e como a literatura, a poesia descreve corações? Pensemos então no rei Davi, no seu adultério. Temos uma narrativa do evento, mas apenas nos Salmos podemos conhecer e até de certa forma sentir aquilo que estava em seu coração, reagindo ao que foi lido e escrito por ele no Salmo 51. A história é importante, a história narra os fatos. E ela também nos informa com o intuito de nos transformar. Nós devemos ter a compreensão de que quando estamos diante de poesias, de obras artísticas, a intenção é que nossos corações, nossas emoções sejam tocados por isso também. Portanto, em termos literários, a história tem por característica informar com exatidão os fatos, enquanto outros gêneros, como o dos salmos, faz uso da poesia e música, das orações, como recursos para comunicar a emoção do leitor, tocar na emoção do leitor. Isso é verdadeiro para qualquer salmo, inclusive os didáticos ou da lei, como no caso do texto que estamos refletindo hoje à noite. No Salmo 119, nós podemos ver então a emoção, o coração do salmista, sua reação em relação a Deus, sua reação em relação à palavra de Deus. Então,
irmãos, a ideia é que você tenha compreensão disso, que você tenha essa informação consigo, porque ela certamente o auxiliará na compreensão e na aplicação de tudo que você lê e refletir nos Salmos. Principalmente porque a finalidade dos Salmos é a conversão das nossas afeições. Guarde esse termo, afeições. O objetivo da palavra de Deus ao tocar, ao querer provocar as nossas emoções é a conversão das nossas afeições. Afirmo que tal é o objetivo porque é perceptível que geralmente os salmos indicam uma mudança de coração. Algumas vezes demonstrada na mudança de atitude do salmista em relação às pessoas ou em relação às circunstâncias adversas, ou a manutenção do amor a Deus manifestado em gratidões, louvores e no amor que muitas vezes é direcionado diretamente a Deus ou indiretamente a Ele no enaltecimento, por exemplo, da sua lei, como acontece no Salmo 119. Deus tem interesse de ser exaltado no íntimo do nosso ser e nos auxiliou nesse sentido, nos dando acesso ao conteúdo dos Salmos. Por isso, quero continuar perguntando a você. Quero continuar o nosso devocional perguntando a você: amas a Deus? Irmão, irmã, queridos, amam? Vocês amam a Deus de fato? Honestamente, como você sabe que de fato ama? Como você sabe que não está enganado em relação a esse amor que você acredita ou afirma ter pelo Senhor? Há um mistério em nossos corações. Em nós habitam desejos santos depois do nosso novo nascimento. Realmente desejos por Deus, por Sua palavra, por santidade. Ao mesmo tempo que habita em nossos corações desejos pecaminosos, feios, egoístas, arrogantes, malévolos. Então, dada a realidade da condição do nosso coração, onde por um lado desejamos a Deus e fazer a vontade de Deus, e por outro lado estamos inclinados a fazer aquilo que é a nossa vontade, nos rebelando contra Ele. Dada esta condição, deveríamos com determinação avaliar a nós mesmos para que não nos peguemos adorando, amando ou servindo a nós mesmos ou aos nossos desejos, mas não a Deus. E esse é o objetivo. Vamos tentar essa noite responder essas duas perguntas. Amamos a Deus? Como então, de fato, podemos provar que o amamos? Vamos ler aqui o que o salmista diz no Salmo 97, no Salmo 119, no versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Eu não sei se propositadamente, mas o amor, se propositadamente o salmista colocou ou escreveu nessa ordem. Mas fica evidente que na forma ou na ordem com a qual ele escreveu, o amor precede a ação. O amor precede a meditação. A razão, meus irmãos, para tal, explicando esse amor que precede a ação, há algo no coração humano, mesmo no coração daqueles que não têm fé em Deus, mesmo no coração daqueles que não são cristãos, há algo que o move. Trata-se de uma força vital que o compele em todas as suas ações e reações a buscar transcendência. A Bíblia afirma que foi colocado no coração do homem um anseio pela eternidade, conforme Eclesiastes 3:11. Esse anseio nada mais é do que o reflexo daquele que colocou a sua imagem na humanidade, tornando-a entre toda a criação a única capaz de desfrutar de uma relação pessoal com Deus.
Há algo na humanidade, há um desejo, há uma força vital, algo que compele o homem, que o move o homem a ações. Por isso, eu creio que é correto compreender que o homem, em sua constituição, é fome e sede de Deus. Ele procura saciar o seu coração. Ele procura saciar seu desejo e a sua afeição. E a essa afeição vale ilustrá-la como fome e como sede de Deus. No entanto, com a queda, essa fome e essa sede não cessaram. Pelo contrário, tornaram-se insaciáveis os homens, e dia após dia observamos em nós, nos nossos familiares e em toda a humanidade uma busca incansável por transcendência. Buscar transcendência é buscar algo que é maior do que nós somos, algo que é maior do que esse universo em sua forma material. Transcendência é aquilo que ultrapassa a matéria. E a verdade é que o homem busca em tudo, após a queda, o homem busca em tudo e em todos a Deus. Mas por ocasião dessa queda estão obscurecidos, suprimem a verdade, a negam, mas ao final é isso que os move. O homem pode suprimir, o homem pode negar tal realidade para si, mas se trata de um engano, porque todos nós, todos os homens, somos movidos em direção a algo que é maior do que nós mesmos. E o que é maior do que nós mesmos? O que é maior do que esse universo, senão o Deus que o criou? É isso que movia o salmista, com a distinção de que para ele não se tratava de um ser desconhecido, mas do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. Por isso a exclamação: Como eu amo a tua lei! Ele tem a sua afeição voltada para o Senhor. Ele tem a sua afeição voltada para esse Deus que pode ser percebido pelo mundo, pela ordem criada, mas não pode ser amado adequadamente sem um conhecimento dele, um conhecimento que ele revelou, que ele deu ao homem através da sua lei. O salmista diz então: Como eu amo a tua lei! Assim é correto afirmar, não apenas que ele amava alguém, mas ele amava a pessoa certa. Sua afeição estava voltada para o ser de Deus. Seu coração estava, apesar de sua imperfeição, voltado para o Senhor. Essa é uma experiência que muda tudo na vida, meus irmãos. Lembro-me muito bem quando Tozer ilustrou a experiência do novo nascimento e a experiência do avivamento pessoal. Imagine então que você está perdido. Você é um filho perdido no meio da multidão e não sabe onde encontrar seu pai ou sua mãe ou seu responsável. E de repente, seus olhos cruzam com os olhos do seu responsável, do seu pai, da sua mãe. E você que estava perdido, então se encontra agora alegre por ter sido encontrado. A essa ilustração e a este evento relacionado a Deus, a W. Tozer afirma: quando nossos olhos, pela fé, se cruzam com os olhos de Deus, verdadeiramente os céus tocaram a terra. Verdadeiramente os céus chegaram na terra. E Tozer usa essa ilustração para mostrar que sua afeição, quanta emoção, quanta plenitude há nessa relação com Deus através da sua lei. Pense em quão frustrante e até mesmo decepcionante é
para o muçulmano se relacionar com um ser distante e inacessível. O muçulmano não tem acesso ao Deus que serve. Ele não pode conhecê-lo pessoalmente, ele não pode ter uma relação com ele de amor. Pelo contrário, pelo medo, ele o serve. E também por motivações egoístas o serve. Mas conhecê-lo não pode. Não pode ter uma relação com ele. Agora imagine quão terrível é para um indígena, por exemplo, que tem percepções da eternidade, que consegue ver na ordem criada a realidade de um ser superior, a realidade de algo transcendente. E ele então adora as árvores, a lua, o sol, quando na verdade ele queria adorar a Deus, mas ele não tem acesso a esse Deus. Ele não pode conhecer esse Deus. No caso do salmista, era o Deus que se revelou no universo e na lei. Conhecer a quem se ama é sem dúvida alguma algo maravilhoso. Tal realidade deve ser potencializada, maximizada quando se trata do conhecimento daquele que criou todas as coisas, o Senhor. Ao declarar seu amor à lei, ele declara então seu amor ao Senhor. Porque a lei é a voz de Deus para os corações que na ocasião encontravam-se perdidos e sem acesso àquilo que poderia satisfazer os anseios desconhecidos que possuíam. O salmista diz: como amo a tua lei. Seu amor o move. Seu amor está em contato com o eterno. Ele conhece o Deus a quem adora, o Deus a quem professa amar. Ao utilizar o termo amor, não apenas podemos, como devemos concluir que se trata da inclinação humana, daquilo que foi colocado por Deus como força motriz no ser humano. A essa inclinação, Jonathan Edwards chamava de afeição. Ele escreveu um tratado sobre o assunto com a intenção de auxiliar homens e mulheres na busca por uma vida genuinamente voltada para Deus. Veja, o salmista tinha a lei como base para esse amor. É a lei que dirige, é a lei que orienta, é a lei que vai mostrar, é o meio pelo qual o salmista, ou qualquer homem que tem fé em Deus, qualquer cristão, pode avaliar esse amor. Ele primeiro, então, afirma amar ao Senhor. E apenas depois descreve sua disposição e disciplina na manutenção desse amor. Meus irmãos, a nossa afeição a Deus é que deve nos mover a todas as ações dentro do cristianismo, dentro da dinâmica da igreja, dentro da dinâmica da fé. A razão não nos é de um todo clara, mas podemos, pelo relato bíblico, afirmar que conhecimento não é sinônimo de santidade. Portanto, o salmista poderia dizer: como leio a tua lei? Como medito nela o dia inteiro? Mas se ele faz isso e não tem amor a Deus, sua inclinação, sua afeição não está voltada para Deus. Então o resultado será danoso, desastroso, não haverá então adoração adequada ao Senhor. Vejamos os exemplos de Davi. Como já mencionamos, ele era um rei ungido por Deus e dispunha de todos os recursos possíveis para exercer seu reinado em adoração ao Senhor. Ele conhecia a lei, mas quando deixou de amar ao Senhor, quando sua afeição não estava dedicada ao Senhor, ele caiu em adultério. De alguma forma, sua inclinação, suas afeições por Deus não eram genuínas naquele momento. Ele acreditava estar amando a Deus, ele acreditava pertencer a Deus, mas seu coração estava amando a si mesmo, amando o prazer. E por isso então veio a sua queda. Podemos pensar, por exemplo, em Pedro. Ele conviveu com Jesus, testemunhou de seus milagres, mas ainda assim, quando suas afeições se desviaram do Cristo, Filho do Deus vivo, ele o negou. A verdade é que podemos maquiar e enganar a nós mesmos acerca da realidade de nossos corações, e isso é terrível. Podemos acreditar estar amando a Deus quando não estamos. Por isso devemos avaliar, meus irmãos,
Não basta fazer coisas, não basta conhecer coisas. A motivação que nos deve mover à leitura da palavra, ao conhecimento da doutrina e às ações de santidade deve ser o amor a Deus. Podemos crer piamente que amamos ao Senhor e a sua lei quando na realidade não o amamos. Isso pode acontecer mesmo meditando na Bíblia dia e noite. A prática das disciplinas espirituais só terão valor para a nossa vida e para a eternidade se a praticarmos movidos por nossas afeições por Deus. Afeições genuínas. Note o que afirmou Edwards. Portanto, é provável que continue sendo assim na igreja. Toda vez que a religião for vivificada de modo extraordinário, enquanto não aprendermos a distinguir com lucidez entre a verdadeira e a falsa religião, entre as afeições e experiências salvadoras, e as multiformes ostentações de aparência esplendorosa com que são falsificadas, tais falsificações, quando não discernidas, a miúde, têm consequências extremamente pavorosas. Quando não discernimos, quando não estamos certos de que aquilo que estamos conhecendo ou de que aquilo que estamos fazendo não é movido pela motivação certa, pela afeição dedicada ao Senhor, o diabo alcança vantagem sobre nós, alcança vantagem tremenda, porque ele nos leva a sermos pessoas sinceras, porém erradas, a sermos pessoas sinceras, que acreditam que estão adorando ao Senhor quando de fato não estão, a fazer coisas piedosas, mas por razões egoístas, arrogantes. E assim ele alcança vantagem, e uma vantagem terrível. Porque quando pecamos, quando tropeçamos, quando estamos fazendo coisas que são imorais, é fácil sentir que estamos distantes de Deus. Mas às vezes é difícil perceber que no dia a dia da vida cristã, no dia a dia da vida de adoração, estamos fazendo coisas na igreja, estamos vivendo na comunidade, mas sem amar ao Senhor. É terrível para mim pensar quantas vezes preguei, quantas vezes fiz coisas e não as fiz para mim porque meu coração, minha motivação não estava voltada a Ele. Não estavam dedicadas somente a Ele. É por isso que vemos na fala do salmista a motivação certa, as afeições corretas, somadas ao ensino da lei e à palavra. E assim podendo ter uma atitude disciplinada, uma atitude ordinária, uma rotina santa em relação à palavra do Senhor. Olha o que ele diz, olha como suas afeições estavam voltadas para Deus. No Salmo 112 ele diz: não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Ele é consciente que através da lei ele tem uma relação pessoal com o próprio autor da lei, com Deus. Ele tem um relacionamento de proximidade com o Senhor. E então, diante da doçura de Deus, da alegria e do prazer que é conhecê-lo, ele diz: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, Senhor. Mais do que o mel para a minha boca. Não significa que ele comeria de fato, literalmente, a palavra, mas de que existem coisas tão preciosas nessa vida que são tão prazerosas tê-las em nossa mesa, por exemplo, quando se trata de alimentação. Mas mais que isso, maior que isso, é poder conhecer ao Senhor. Ele diz: eu ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. E apenas através desse entendimento alguém poderá ser mais sábio que os seus inimigos, ou ter maior discernimento que seus mestres, ou mais entendimento que os anciãos. E principalmente nunca haverá santidade se não amarmos a Deus, seu ser e sua lei. Há muitos que acreditam ser santos. Há muitos que acreditam que são mais sábios que os seus inimigos. Há muitos que acreditam ter mais discernimento que seus mestres, que seus pastores, que seus líderes.
ou mais entendimento que homens experientes na fé. Mas é possível que essas pessoas, mesmo acreditando que isso é uma realidade em suas vidas, estejam distantes do Senhor, vivendo para si mesmas, ou seja, não estejam adorando ao Senhor. E por isso devemos então considerar, amamos a Deus, mas qual a prova disso? E a primeira aplicação para tal avaliação é a seguinte: antes de qualquer coisa, avalie sua salvação. Considere diante de Deus seu novo nascimento, porque sem novo nascimento, sem salvação, você não tem condições de amar e servir ao Senhor. Ninguém pode ter afeições genuínas e corretas em relação a Deus se não nascer de novo. A segunda aplicação é que não adianta você estar envolvido em diversas atividades religiosas. Não adianta você afirmar que é mais sábio que seus inimigos, que tem mais entendimento que seus mestres, mais discernimento que seus mestres e mais entendimento que seus anciãos. Não adianta alguém afirmar que vive em santidade, porque se o faz com a motivação certa, se não fazem com a motivação certa, com afeições dedicadas ao Senhor, elas não podem então garantir que você o adora, que você o serve genuinamente. A verdade é que as adversidades sempre provarão o valor da nossa fé. Olha o que Edwards afirmou. Desse modo, as provações são um benefício a mais para a verdadeira religião, pois não somente revelam sua verdade, mas também lhe fazem manifestar extraordinariamente a genuína beleza e a atratividade. A verdadeira virtude jamais parece tão bela como quando é mais oprimida, e a excelência divina do verdadeiro cristianismo nunca se mostra tão benéfica como quando passa pelas maiores provas. É nessas ocasiões que a fé autêntica se mostra muito mais preciosa que o ouro. Também por causa disso ela redunda em louvor, glória e honra. Você ama a Deus, meus irmãos? Você ama a Deus, meu irmão? Suas ações e suas reações a tudo que for adverso sempre comprovarão isso, especialmente sua postura em meio ao sofrimento. A dor, as adversidades provam o amor que professamos a Deus. Há pessoas se afastando do Senhor, às vezes por lutas difíceis, que eu nem tenho noção do que seria enfrentá-las. E às vezes por pequenos caprichos se afastam aborrecidas com Deus. Mas esse amor genuíno ao Senhor compreende que mesmo em meio ao sofrimento, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom e Ele tem um propósito e um plano de paz através desse evento. Mas principalmente o amor é direcionado adequadamente ao Senhor e provado em algo que é central em todos os versículos que meditamos aqui. A lei, a palavra do Senhor. Olha o que ele diz. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. A palavra. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Viva em santidade, no versículo 101, afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. A palavra é central para que a afeição seja cultivada, mantida, e então nos mova a santidade e, consequentemente, gere em nós sabedoria, discernimento e entendimento, mas que sejam agradáveis e redundem em honra, glória e louvor ao Senhor. Por isso eu pergunto, amas a Deus? Como está a leitura da palavra? Como está o teu devocional diário? É algo que eu tenho dificuldade também. Às vezes eu sou negligente, às vezes eu falho na minha rotina devocional. Mas devemos resgatar isso, irmãos. Se hoje, junto comigo, refletindo sobre o seu amor a Deus,
considerares então que estás em pecado, que estás falhando, te arrepende. Porque de fato, irmãos, como o próprio Jesus disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O amor genuíno, a afeição, é que fará com que o guardar os mandamentos do Senhor sejam, então, razões para que ele seja engrandecido e louvado. Então, que Deus vos abençoe, que sua palavra possa ser central em nossos corações e que possamos lidar com as adversidades de tal maneira que o nosso amor seja aprovado e aperfeiçoado e que nossas afeições estejam voltadas para Deus.